desistiu por conta própria Não. ou alguém fez você desistir? Tem coisas que não adianta a gente dar burro em ponta de faca. Como é que você se sente aí, principalmente nessa questão política, sofrendo tanto julgamento? Eu não sou contra você ser homossexual. Todas as mudanças da sociedade nós temos que viver e respeitar. O problema é que essas mudanças da sociedade muitas vezes não respeitam o outro lado. Você se considera alguém que ganha dinheiro com a política? Você se considera assim, não, eu sou vendido, eu ganho dinheiro fazendo isso? Não tem político no Rio Grande do Norte que botou dinheiro no meu bolso. E o Sem Filtro come Carla nessa temporada onde a gente está entrevistando os políticos sem mandato. Estou aqui do lado dele, jornalista, 50 anos, apresentador de programa de rádio, diretor de TV da TV Assembleia. Ele que tem um dos blogs mais acessados do estado, Bruno Geovani. Seja bem-vindo, Bruno, aqui à TV Ponta Negra, ao Sem Filtro. Você pode até dizer, mas Carla, você me convidou como um político sem mandato? Sim. Sim, convidei você como um político sem mandato, porque você, inclusive, colocou uma pré-candidatura sua a prefeito de Natal e depois voltou atrás. Você, no caso, esse título de um político sem mandato, cola em você ou você acha que não? Eu acho que é a expressão mais correta que existe. Eu sou um político sem mandato. Primeira satisfação estar aqui com você no Sem Filtro. Muito obrigado pelo convite. Desde criança, eu tinha um sonho de ser político. Você vem de uma história todas, de uma família política também? Eu passei por todas as searas políticas. Desde a organização de Centro Cívico, de Grêmio Estudantil, de Bloco de Carnaval, de Associação dos Grêmios, tudo que existia, eu estava no meio. Presidente de partido de juventude. A vida toda, acho que sou um dos maiores conhecedores da política do Rio Grande do Norte, dos anos 70 até os anos 2000. Adoro política. Mas quando eu me coloquei como pré-candidato, eu acho que a política já não é a mesma coisa. Porque o visionário BG, Bruno Geovani, o sonhador, ele bateu de frente com uma política que hoje, Carla, não é aquela que eu aprendi a gostar. Hoje eu tenho visto que a política virou muito projetos pessoais. É muito o eu. E o que é que tem para mim? E o que é que eu vou ganhar com isso? E o que é que será melhor para a minha base? E como fica a cidade? Como fica o estado? Como ficam os bairros? E tem coisas que não adianta a gente dar murro em ponta de faca. Fora isso, pela primeira vez eu vou lhe dizer no Sem Filtro, faltou densidade eleitoral. Porque eu cheguei a ter 8% num levantamento. Nas 8 pesquisas publicadas em 2023, eu fiquei com uma média de 6,1. Não é uma média ruim. Sim, é isso que eu ia te perguntar. Como assim? Faltou densidade com 6 pontos? Faltou. Porque se eu tivesse com 10, com 12, com 15, talvez eu não tivesse desistido. Talvez o receio que eu tivesse de sair da zona de conforto, de ter contra um projeto político a minha família, completamente contra, desde dentro da minha casa. Mesmo com o seu pai tendo sido vereador? Sim, mesmo meu pai tendo sido vereador, eram todos contra eu ser candidato a prefeito de Natal. Todos, absolutamente todos. Eu não tinha um amigo a favor. Todos diziam, saiam disso que isso não é sua praia, saia disso que isso não é sua praia. Eu estou no melhor momento profissional da minha vida, eu estou no melhor momento financeiro da minha vida. Eu passei uma vida, eu tenho 50 anos, eu passei 30 anos caindo e levantando, caindo e levantando. Nos últimos 15 anos eu consegui me estabilizar, consegui que a maturidade me trouxesse freios, contrapesos, respirasse, contar até 10. Aí quando eu estou estabilizado, familiarmente, financeiramente, estruturalmente, profissionalmente, aí eu ia colocar tudo isso na berlinda, para não saber o que é que poderia vir. Sim, mas você colocou, você chegou um momento, até te entrevistei sobre isso, aqui mesmo na TV Ponta Negra, e você colocou, eu sou pré-candidato. Por isso que eu estou te perguntando sobre essa questão sua como político, e você bem disse, eu sou um político sem mandato. Esse político sem mandato decidiu, em algum momento, você aí está alegando a questão de densidade eleitoral, mas muito se fala nos bastidores de que pessoas, aí sim, políticos com mandato, teriam feito de alguma forma você desistir. Você desistiu por conta própria ou alguém fez você desistir? Na minha vida, eu não posso nunca apontar o dedo para ninguém. As minhas decisões, as responsabilidades sou eu. Então a densidade eleitoral foi um dos fatores.
tá? Tiveram algumas decepções, que eu acho que isso é normal, que entra nessa selva não pode depois ficar, eu sou vítima, eu sou coitado. Não, você, e ainda mais eu por ter vivido, por cobrir, por entrevistar, por saber de bastidor, de chegar, meu Deus, eu tô... Não. Mas quando você está dentro do jogo, você acaba sendo surpreendido muitas vezes. Quem te decepcionou, Bruno? Não é quem, é o que, é como. E principalmente nessa questão que a coletividade está ficando em segundo plano. O meu lado sonhador foi muito frontalmente provocado o tempo todo. Mas espera aí, você que cobre política há tanto tempo, você que já disse aí, já comandou de alguma forma áreas de partidos, né? Juventude, enfim. Você de verdade, no fundo do seu coração, você ainda imaginava que a política fosse algo romantizado? Não romantizado, mas eu imaginava que não fosse da forma que eu vi, entendeu? De fato, Micarla, eu cresci e eu acompanhei uma geração de políticas e de políticos que pensavam muito em projetos, em planejamento, no futuro. E o que a gente tem visto agora não é isso. Hoje, a gente vê, né, um país muito polarizado. Antes eu até estava falando com o senador Garibaldi, o ex-senador Garibaldi Alves Filho, sobre polarização, né? Bacurau e Arara, de repente essa polarização hoje se torna bolsonarismo e esquerda, quer dizer, direita e esquerda. O que você considera hoje, se você pudesse escolher assim, não, isso é o que há de melhor na política e isso é o que há de pior na política? A rinha, a falta de respeito do contraditório, a falta de respeito pessoal, a vida pessoal para mim é o lado negativo. A discussão ideológica para mim é muito positivo. E no meu caso não é direita e esquerda, é conservador e progressista. Eu sou conservador, extremamente conservador. E o que é ser uma pessoa, o que é ser conservador? Conservador, a palavra já diz, é você respeitar aquilo que você foi criado, as formas que foi passada para você de pai para filho, de avô para pai, é a família, é a religião, é respeitar os ensinamentos bíblicos, é respeitar a Constituição, o comportamento, porque eu não sou contra você ser homossexual. Pelo contrário, isso é uma coisa que faz parte. Todas as mudanças da sociedade nós temos que viver e respeitar. O problema é que essas mudanças da sociedade muitas vezes não respeitam o outro lado. Ela precisa de uma necessidade de autoafirmação e isso agride. E eu acho que essa forma que é feita, ela poderia ser diferente. Porque nós não vamos conseguir mudar 500 anos, 1000 anos, a pré-história, a história, em 50 anos, em 30, em 20. Não vai ser chocando que você vai conseguir. Nós precisamos de uma transição e eu vejo que muitas vezes isso não está acontecendo, certo? Então, assim, eu sou extremamente conservador, tento passar isso para os meus filhos, com harmonia, com respeito a todos e a tudo, né? Mas eu vejo essa questão de direita e esquerda, as pessoas confundindo muito isso. O que é ser direita, o que é ser esquerda, o liberalismo, o conservadorismo, o progressismo, o comunismo. Eu vejo muita gente fazendo salada de tudo, misturando e achando que isso se transforma apenas em direita e esquerda. Você nesse tempo, aí você está com 50 anos, né? Você nesse tempo, você já se aliou a alguém, já acreditou em alguém e depois falou, meu Deus, onde é que eu estava com a cabeça quando eu apoiei essa pessoa? Tem algo que assim, que você diga, poxa, eu me arrependo de ter apoiado essa pessoa, de ter confiado? Não. Eu não me arrependo. Decepcionado, sim. Agora, hoje em dia, eu me chateio muito pouco e me decepciono muito pouco. Porque cada dia que passa, eu espero menos das pessoas. A maturidade me ensinou assim, isso não é estar desgostoso, não, é porque você vai vendo que a vida acontece. Muitas vezes, uma pessoa não está na estabilidade que eu estou para ter o direito ou a opção de ter uma decisão. Ela vai em busca naquele momento daquilo que vai resolver a vida dela naquela hora. Ela pode estar desesperada, ela pode estar em pânico. E aí ela achou aquela saída. E quem sou eu para fazer o julgamento dessa pessoa? Mas eu tenho o direito de, depois daquela atitude dela, evitar o convívio. Mas não demonizar ela. Eu preciso entender um pouco o outro lado. E é uma das coisas que eu faço bastante. Quantas vezes eu não já errei
Quantas vezes eu não já julguei? Quantas vezes eu não já fui infeliz? Quantas vezes, talvez, eu não já tenha sido precipitado com as pessoas, feito juízo de valor? Mas hoje, quando a raiva passa, quando eu começo a fazer minhas reflexões, eu disse, será que teve um porquê essa pessoa fazer isso? Então, por exemplo, quantas pessoas eu não já tive problemas pessoais? Quantas pessoas eu já podia ter abordado uma matéria diferente? E eu não fiz, e depois eu fiquei analisando, poxa, será que tinha que ser daquela forma? Eu vou procurar aquela pessoa. Eu procurar a pessoa. Por exemplo, semana passada mesmo eu fiz isso. Eu coberto de razão, a pessoa errou, mas eu fiz uma matéria e depois eu fiquei dizendo, poxa, porque você tem que ver todo o contexto. Tem que criar... Aquela pessoa é filha de uma pessoa excelente, é irmã de uma pessoa excelente, o marido dela é excelente. Precisava ter sido daquela abordagem, ela cometeu um erro. Mas precisava ter sido daquela forma. Às vezes eu faço essa reconstrução. Se ela vai continuar chateada comigo ou não, minha consciência está tranquila, eu não errei, eu noticiei. Mas eu podia ter feito diferente. Então, assim, já são 14 anos, né? 14 anos trabalhando com jornalismo. Jornalismo. Me formo ano que vem, para inclusive ter o direito a ter o diploma de jornalismo. Então, eu já tenho, eu dirijo uma redação, eu já escrevi em jornal, eu tenho programa de rádio, eu já produzi programa de rádio, eu já apresentei programa na TV Ponta Negra, eu já fiz redação de programa, eu sou diretor da TV Assembleia, eu atuei em todas as áreas do jornalismo. Então, eu aprendo todos os dias, eu aprendi, e a maturidade vai nos mostrando muitos caminhos diferentes. Bruno, interessante, você é daquele tipo ame-o ou deixe-o. Tem gente que te ama, tem gente que te acompanha, tem gente que tá ali o tempo inteiro, mas você também tem muitos haters, tem pessoas que não gostam de você, tem pessoas que têm objeções a você. Como é que você se sente nesse meio aí onde, há um tempo atrás, o jornalismo era assim, você dava a notícia, hoje o jornalismo você dá a opinião também junto com a notícia. Como é que você se sente aí, principalmente nessa questão política, sofrendo tantos julgamentos? Milionário, rico. Todo dia eu durmo milionário. Porque eu ganhei tanto dinheiro que as pessoas dizem na internet, que todo dia eu durmo milionário. Olha, minha riqueza, você não tem ideia. Por quê? Porque os haters todo dia, quanto foi que você ganhou para isso? Eita, tá recebendo. Eita, fez isso. Disse isso porque tá recebendo. Acostumado, Carla. Mas você se considera alguém que ganha dinheiro com a política? Tipo, você se considera assim, não, eu sou vendido, eu ganho dinheiro fazendo isso? Não tem político no Rio Grande do Norte que botou dinheiro no meu bolso. Eu ganho dinheiro. Isso daí você pode afirmar. Para tudo e para todos. Inclusive quem insinua isso, que tem cargo público, eu faço muita questão de abordar e dizer que ela está dizendo de mim. E se ela conhece alguém que eu tenha feito isso. Agora, sobre o julgamento das pessoas na internet, não tem um problema em relação a isso. Eu acho que faz parte desse mundo. São muitos haters, tem muitas pessoas que não gostam de mim. E eu pergunto o seguinte, essas pessoas que não gostam de mim, convivem comigo, já conviveram comigo, eu fiz algum mal proposital. Assim, se alguém chegar para mim, tal pessoa falou de você, o que foi que eu fiz com ela? Pergunte. Ela convive comigo, eu traí, eu não mereço a confiança. Está entendendo? Porque é muita questão. Porque ele fez isso. Porque ele disse isso. Porque ele escreveu isso. Então, para mim, isso é normal da profissão que eu escolhi. E dentro desse normal da profissão que você escolheu, se você pudesse parar assim e dizer, poxa, você até começou a falar sobre isso, poxa, eu me arrependo disso, eu não deveria ter feito isso, eu não deveria ter agido dessa forma. Em algum momento, essa culpa de ter agido de alguma forma bateu em você? Peraí que você não vai me responder isso agora não. Daqui a pouquinho, logo após o intervalo, Sem Filtro volta. Hoje entrevistando Bruno Giovanni, o BG. E a gente está de volta com Sem Filtro, hoje entrevistando Bruno Giovanni, o BG. Bruno, eu fiz uma pergunta para você antes de ir para o intervalo, perguntando se tinha alguma coisa que você fez na vida, alguma notícia que você deu, algo que você fez que depois você, eu não estou conseguindo dormir, não estou com a consciência tranquila. Já aconteceu isso alguma vez? E aí, o que é que você fez? Procurei a pessoa. Disse que tinha errado, disse que não tinha sido feliz, que ela
fizesse comigo o que achasse que tinha direito de fazer, mas eu precisava procurar para me desculpar. E isso é algo que, assim, quando você fez, você se sentiu bem de fazer? De procurar a pessoa, Sim. muito bem. De ter errado, muito mal. Eu estou falando um caso que eu errei. Hoje, quando você olha, assim, a política, né? Principalmente a política no Essa Rio... pessoa que eu errei não é político, tá? Não é político. Mas hoje, quando você olha a política, vamos voltar aqui para o Rio Grande do Norte. Como é que você vê? Você vê que existe aí uma nova geração aparecendo na política, ou a política continua com aqueles velhos nomes fazendo aí o xadrez da política funcionar? Para mim não é mais questão de velhos ou novos nomes, para mim é questão da prática. A gente tem assistido, Micarla, nossa cidade, nosso estado ir no rabo da gata. Você, quando era criança, e a gente se conhecia, a gente se encontrava nas festas, a gente vivia no estado que a gente estava ali terceiro ou quarto lugar do Nordeste. Né? Quantas vezes o Rio Grande do Norte não era primeiro ou segundo lugar do turismo do Nordeste, com nossos paraísos. E hoje a gente tem uma autoestima muito baixa. O Potiguar hoje tem uma autoestima baixa. A gente vem se acostumando com as derrotas, não com as vitórias. Qual o grande projeto de desenvolvimento que nós tivemos aqui no Rio Grande do Norte? Isso não é questão de o PT estar no poder, do PL estar no poder. É questão de fato concreto que nós estamos ficando pelo caminho. Uma licença ambiental no Ceará de uma usina eólica de geração de energia através dos ventos demora em média 6 meses. Aqui demora 18. Uma obra de dragagem da praia de Iracema, todo o conceito, a realização e a urbanização foram 12 meses. Aqui tem 14 meses da discussão da liberação da licença. Eu não acredito que quem goste da natureza ou emita licença no Ceará seja irresponsável. E aqui estejam as pessoas mais responsáveis e capacitadas do mundo. Mas, infelizmente, a gente entrou nesse caminho de aqui tudo ser difícil, de a gente estar se acostumando com as derrotas, de a gente estar se acostumando e ficar para trás. Então, para mim, não é quem esteja à frente ou quem esteja atrás. Para mim, é questão de pensamento, de conceito. Mas você vê, assim, novos nomes despontando? Ou você acha que do mesmo jeito que aconteceu com você, quando você fala, poxa, eu era sonhador demais, sou sonhador demais, você acha que existe aí novos nomes pretendendo entrar para a política para fazer a diferença? Ou mesmo, como você disse, você não está confiando que esses novos nomes possam querer atuar de uma forma diferente? Não, existem novos nomes e eu não voto mais em político sensacionalista. Eu só voto em político que desagrade o povo. Tipo? Que não vá na onda do momento para agradar naquele momento. Que mantenha seus pensamentos e aquilo que ele defende em qualquer circunstância. Por isso que você apoiou o Bolsonaro? Você vê ele com esse modelo Eu não apoio Bolsonaro, eu Brasil? votei em Bolsonaro, certo? Se em 2026 se apresentarem, se Bolsonaro voltar a ter os direitos políticos e os candidatos forem Bolsonaro e Lula, votarei de novo em Bolsonaro, mas tenho um desejo muito grande em votar em Tarcísio. Né? Como no Rio Grande do Norte, teria um desejo muito grande em votar em Rogério Marinho para governador do Estado, em votar em Alisson Bezerra para governador do Estado, em votar em Ezequiel para governador do Estado, porque são políticos que não vão na onda, são políticos que acreditam nos seus pensamentos e enfrentam a questão das opiniões e naquilo que eles pensam. Não é? Stevenson. Então, para mim, nós temos bons nomes, sim. Você acha que hoje dá ainda para se sonhar com uma nova política no Rio Grande do Norte? Dá. No dia que você não puder mais sonhar, no dia que você achar que o sonho não existe mais, você pode se enterrar. Sua vida acabou. Mas, por exemplo, você, no começo da entrevista, você disse, não, eu era sonhador. Você disse, para você não quer mais, o projeto de Bruno Giovanni na política está enterrado ou apenas é algo momentâneo? Enterrado é muito forte, né, Micarla? Né? Eu só tenho 50 anos, né? Mas poucas possibilidades, a não ser que a gente venha assistir uma nova política. Da forma que está hoje, eu não teria mais nenhum desejo de sair da estabilidade que eu estou para viver uma vida totalmente conturbada, que é a vida de político. Bruno Giovanni,
Quero te agradecer Passou pela rápido sua demais. entrevista. Passou muito rápido. Você não fez nenhuma pergunta difícil. Não, foi tudo. Hoje eu tô boazinha. É. Hoje eu vim, inclusive, de vermelho para ver se eu atiçava em você, né? Uma coisa mais briguenta. Mas você foi tão leve, né? Tão doce que eu também. Eu não uso vermelho. Você não usa? Não uso Sério? vermelho. Sério. Mas assim, para sempre ou só por enquanto? Não, é um karma mesmo. Não usa vermelho. Não. Bruno, obrigada pela Olha, sua sucesso para participação. você no Sem Filtro. Obrigada, Bruno. Cresci lhe assistindo, participei com você lá de programas da TV Ponta Negra. Você foi uma das pessoas que me fez sonhar com a política, porque você era a minha geração no poder. Me envolvi na sua campanha profundamente, na sua campanha toda, como candidato. Uma das maiores alegrias foi a sua vitória para prefeito e foi a sua posse ao lado do Palácio da Assembleia Legislativa. Estava lá. Olha, nem sabia de tudo isso. E você foi uma das pessoas que fez eu sonhar com a política, né? Mas a vida, ela bota os destinos certos no nosso caminho. É verdade. E ainda bem que você voltou para o jornalismo, apesar de ter demorado um pouco, porque você nasceu para isso. Você nasceu para isso. Então, um abraço grande para você, para sua família. Obrigado pela oportunidade de falar. Obrigada. Eu que agradeço, Bruno Giovanni, aqui na nossa primeira temporada do Sem Filtro. Semana que vem tem mais. Eu já convido você a estar com a gente. Próxima semana, mais uma entrevista aqui no Sem Filtro. Tenha um sábado abençoado e até lá.